Com Jesus o leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Olá, tudo bem com vocês? Tô passando por aqui para contar uma historinha para vocês. Eu fiquei pensando, às vezes a gente conversa sobre ofensas, né? Que a gente passa. E aí eu me lembrei que tem uma historinha muito bacana no livro do Chico Xavier. O livro é o Chico Xavier e seus ensinamentos. Vocês se lembram? Então, nesse livro tem várias histórias com vários ensinamentos, né, do nosso querido Chico. E aí um deles, a historinha se chama Ofensores e Ofendidos. Vejam só. Então eu vou ler essa historinha para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Ofensores e ofendidos. Posso falar um pouco sobre a infância do Chico Xavier para vocês? Perguntou o André. Lembram-se do André, né? Que conta essas historinhas pra gente. Claro, responderam todos. André contou que Chico Xavier perdeu a mãe muito cedo e foi morar com a sua madrinha, mas acabou sofrendo diversos tipos de maus tratos. Ela batia e xingava muito o pequeno Francisco. Mas não é assim que se trata uma criança. Que triste! Lamentou a Dorinha. André continuou. Pois é, Dorinha, ele dizia. Fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria ainda mais triste se eu fosse o ofensor. É uma frase muito famosa do nosso querido Chico e que nos ensina muita coisa. André, isso me lembrou de quando assaltaram a padaria do pai do Quinzinho, contou a Magali. Poxa, o que será que aconteceu? Magali contou que foi à padaria para comer alguns sonhos, alguns bolos, uma torta, uns brigadeiros e alguns docinhos. A cara da Magali, né, gente? Comer tanta coisa assim. Apenas para abrir o apetite. E depois narrou o seguinte. Chegando lá, vi que todos estavam assustados durante a madrugada. Um ladrão roubou o dinheiro do caixa, pães e umas baguetes, mas pelo menos não destruiu nada. O seu Manuel, pai do Quinzinho, chamou a família para ajudar a arrumar o lugar e quando terminaram, fizeram uma oração. Uma olação? Perguntou quem? O Cebolinha, claro, né? Para falar dessa forma. Pediram para encontrar o bandido? Sugeriu o Cascão. Não, não foi uma prece para achar o ladrão, contou Magali. Pediram que ele se arrependesse, não fizesse mais isso e se tornasse uma boa pessoa. Agradeceram também por não ter acontecido nada de mal com ninguém. Que gesto lindo, disse o André. E parece que isso tocou o coração do ladrão, falou Magali. Uns dias depois, eles receberam o dinheiro roubado e um bilhete pedindo desculpas por tudo. Puxa vida, que história interessante, não é? Esses ensinamentos do Chico sempre nos trazem aí boas questões, né, para a gente pensar. Quando a gente fala nas ofensas, nós ficamos às vezes chateados, né, passando por alguma situação, não só vocês, crianças,
mas nós adultos também, muitas vezes a gente se sente ofendido em alguma situação. Mas parem para pensar, né, sobre essa frase que ele falou. É ruim a gente ser ofendido, mas muito pior é ser o ofensor, não é? Os ensinamentos que a gente tem da nossa doutrina espírita nos dizem o quanto a gente tem que se preocupar com as nossas atitudes, né? Para que a gente não faça o mal, que a gente pratique o bem, principalmente, né? E a gente não fique ofendendo as pessoas. E quando a gente é ofendido, o que nos ensinam também? A gente a perdoar, né? O perdão das ofensas. E aí, pensando nisso, eu estava olhando os livros do Kardec, né? Kardec também nos acompanha muito. Aí eu trouxe aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que eu estava dando uma folheada e achei algumas coisas falando sobre isso. Aqui tem um capítulo no Evangelho, que o Evangelho vocês sabem, né? O Evangelho foi escrito pelo Kardec com o auxílio da espiritualidade, né? De bons espíritos que nos ajudaram a entender melhor o Evangelho de Jesus. Então, aqui tem um capítulo que chama Amai os vossos inimigos. Puxa, amar os nossos inimigos. Ou seja, amar as pessoas que de repente não gostem da gente ou que nos façam alguma ofensa. Mas é tão difícil, né? Amar as pessoas que a gente convive, que a gente gosta, que a gente já tem tanto prazer em conviver, é mais fácil, não é? Agora, amar essas pessoas que de alguma forma ou nos prejudicaram, mas que muitas vezes nós é que de repente em algum momento podemos ter prejudicado essa pessoa, ou às vezes a gente tem alguma coisa aí para resolver com essa pessoa que a gente talvez não se lembre agora, mas como vocês sabem, nós todos somos espíritos imortais, né? E aí a gente teve já outras vidas que hoje a gente não entende bem o que possa ter acontecido. Mas muitas vezes a gente pode ter conhecido essa pessoa em alguma outra situação e pode ter passado por algum problema, que talvez nós tenhamos sido os ofensores, né? É bom a gente lembrar disso para sempre a gente procurar melhorar, né? É isso que a nossa doutrina mostra. E nesse capítulo fala sobre a gente retribuir o mal com o bem. Então, lembra da historinha que a Magali contou sobre a padaria do Quinzinho? A família dele fez uma prece, mas não uma prece para que o ladrão fosse preso, né? A prece que eles fizeram era para que esse ladrão reconhecesse esse erro e ele pudesse voltar atrás, tentar resolver de alguma outra forma, né? Porque muitas vezes a gente pode errar, acontece da gente errar, né? Nós estamos todos aqui ainda imperfeitos, né? Nós estamos seguindo a perfeição, seguindo lá os caminhos do nosso Mestre Jesus, mas nem sempre a gente consegue agir de uma forma tão correta. E aí o que a gente pode fazer? Nesse caso, a família do Quinzinho orou, fez uma bela prece para que o ladrão se arrependesse do que ele tivesse feito. E nós também, em algum momento que a gente erre, a gente pode reconhecer o erro e recomeçar, não é? Então aqui fala um pouco sobre isso, tá bom? Então quando ele fala de amar os nossos inimigos, é isso, a gente perdoar e aí a gente ajudar que a pessoa, se fez alguma ofensa, se fez algo que nos magoou, que ela reconheça. Ah, pode ser que ela não venha falar comigo e me pedir desculpa. Não tem problema, porque mesmo quando a gente erra,
A gente pode, claro, é bacana se a gente ofende alguém, a gente ir pedir desculpas, pedir perdão, mas o mais importante é a gente reconhecer para nós mesmos e reconhecer para Deus, né? Que houve um erro, que a gente naquele momento talvez não soube lidar direito com a situação, mas que a gente reconhece esse erro e que a gente quer melhorar. É isso que é o mais importante, não é? E aí aqui no livro dos Espíritos, lembre aquele livro que tem um monte de perguntas que o Kardec faz aos espíritos e aí eles respondem coisas para nos ajudar no nosso dia a dia. E aí aqui tem uma pergunta que é assim, no capítulo Perfeição Moral, características do homem de bem. Pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Então, como que a gente reconhece se um espírito está progredindo, está conseguindo romper todos esses erros, todos esses problemas? Então, aqui eles falam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea, nessa vida, né, da nossa encarnação, representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O que eles querem dizer com isso? Quando a gente começa a agir de uma forma muito correta, seguindo o que Deus nos ensinou, a nossa maior referência, que é o Mestre Jesus, seguindo esses caminhos, seguindo esses ensinamentos, a gente aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, é assim que a gente reconhece que a gente está elevando, né? O nosso espírito, que a gente está progredindo, não é? Tá bom? Então era isso que eu queria contar para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa situação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa historinha, de conhecer mais um pouquinho aí sobre a nossa doutrina. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.